Shalom, shalom, estamos aqui para mais uma live, uma palavra poderosa que Deus tem para hoje. A palavra de hoje é o poder de um decreto, quando o céu responde à tua voz. Então, decretar, gente, não é só falar. Decretar é liberação de palavras de autoridade que causam um impacto, não só no mundo espiritual, mas também no mundo físico. Eu quero orar para iniciar essa live aqui. Em nome de Jesus, só deixa eu arrumar aqui a câmera. Amém? Senhor Jesus, vem com a tua ministração nessa tarde, Senhor. Vem com a tua palavra, Senhor, nessa sexta-feira. Que a tua palavra chegue aos nossos corações, trazendo revelação. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a interferência, toda a obra do maligno nesta live, Senhor, nessa comunicação. Que a tua palavra chegue ao coração e à mente de quem precisa ouvir essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, decreto, né? Quando nós decretamos no mundo físico, eu sou advogada, né? Então, eu trabalho muito com leis. Decreto é uma espécie de lei, é uma regra, né? Uma norma que é escrita, é assinada, ela é válida para alguma coisa. Ela pode alterar, inclusive, uma lei. Então, nós escutamos muito que o legislativo emite esses decretos, né? O presidente da República emite decretos. Então, a gente, como filhos de Deus, nós também emitimos decretos todos os dias, sejam eles bons e sejam eles ruins, porque a nossa palavra, ela tem poder, inclusive nossos pensamentos que geram as nossas palavras, a amargura do nosso coração, a alegria do nosso coração, geram essas palavras que no mundo espiritual elas viram decretos. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com o poder da nossa língua. Então, decretar não é só apenas assim falar, liberar palavras com, né? É liberar palavras com autoridade, com fundamento, né, na escritura bíblica, inspirados pelo Espírito Santo. Né? A gente tem que tomar cuidado com as nossas palavras, com a certeza de que ela causará um impacto no mundo espiritual e no mundo natural. Quando um filho de Deus fala, né, alinhado com o céu, no mundo invisível, assim, né, pensando no mundo espiritual que está acontecendo, essa palavra faz o mundo espiritual se mover e obedecer aquele decreto. Ok? Então, primeiro ponto, anota aí, decretar é ativar o poder da palavra viva. Tá lá em Hebreus 4:12, diz assim, ó. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante que qualquer palavra, qualquer espada de 2 gumes. Então, assim, a palavra do Senhor, quando ela é decretada, quando nós oramos a palavra, quando, por exemplo, vai orar a palavra do Salmos 35 contra as feitiçaria, obra de feitiçaria, ali que caiu na cova que cavaram, tu tá decretando aquilo. E quando você tá decretando a palavra de Deus profeticamente, aquilo ali entra como uma espada que é corta dos 2 lados. Então, usar a palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, é um poder de ativação. Então, decretar é ativar o poder da palavra viva, usar a palavra. Quando nós fazemos decreto no mundo natural, jurídico, nós usamos a lei. E no mundo espiritual, nós vamos usar a palavra. A palavra de Deus, ela não é morta, ela é viva. Quando você decreta, né, com base na palavra do Senhor, né, você está liberando vida, força, juízo contra as trevas. Você faz isso com autoridade. Cada decreto é uma espada liberada no mundo espiritual. Amém? Número 2. Decretar é exercer a autoridade dos filhos de Deus. Lá em Jó 22, verso 28, diz assim, ó. Decretarás uma coisa, e ela se estabelecerá para ti, e a luz brilhará em teus caminhos. E o que eu estou dizendo aqui não é poético, bonitinho e tal, para vocês acharem bacana. Não, isso é uma verdade. Então, isso aqui é jurídico e é espiritual. A palavra do Senhor fala que existe um tribunal celestial, que Deus é juiz, que Jesus é o advogado. Então, existe um cenário. O promotor de acusação, o acusador, quem é? Satanás. Então, existe um cenário jurídico
com lei, com juiz, com todas as personagens do mundo jurídico no mundo espiritual. Isso é muito real. Não é conto de fadas. Então é jurídico e é espiritual. Porque tem um efeito no tribunal celestial, no mundo, e que desencadeia também reações no mundo natural. E o decreto, ele nasce de uma posição de uma aliança com Deus. Quando nós fazemos uma aliança com Deus, ele vem através dessa intimidade, faz aliança conosco. Quem anda com Deus recebe uma autoridade para fazer decretos, como filho de Deus. Recebe um poder de ser chamados filhos de Deus, recebe uma autoridade para decretar, porque Jesus decretou para uma árvore, quando ele passou por uma figueira, ele estava com fome, e ele queria comer aquele fruto e não tinha, e ele decretou sobre aquela árvore que aquela árvore morreria, secaria, nunca mais daria frutos, e aquela árvore morreu, secou, nunca mais deu frutos. Então, a gente recebe esse poder de ser chamado filho de Deus, recebe essa autoridade, a mesma autoridade que estava sobre Jesus de decretar, lançar uma palavra, seja ela de juízo ou seja de bênção, de transformação. Essa palavra, ela vem com poder e autoridade, por isso nós temos que tomar muito cuidado sobre aquilo que decretamos sobre nós mesmos, sobre as pessoas, sobre as situações, sobre o nosso país, sobre a nossa cidade. Amém? Porque quando falamos, a gente fala com base no trono e não na emoção. Nós temos que falar com base no reino de Deus, no juízo de Deus, na equidade de Deus e não na nossa emoção, por causa das consequências que a gente pode causar. Porque nós temos que conhecer a lei e meditar na lei de dia e de noite, como está lá em Salmos 1, para ter conhecimento. Para você emitir decretos, você tem que conhecer a lei. Então você tem que ser filho de Deus, fazer uma aliança com Deus através do sangue de Jesus, receber essa autoridade de ser chamado filho de Deus para decretar como Jesus fez, e para não fazer coisa errada, você tem que conhecer, meditar na lei de dia e de noite. Amém? Amém. Vamos pro número 3. O céu responde à palavra decretada pelo Espírito. Jeremias capítulo 1, verso 12. Diz assim, eu velo pela minha palavra para a cumprir. Lembra dessa passagem da vara de amendoeira? Pois é, eu velo pela minha palavra para a cumprir. Deus, ele não responde às nossas murmurações, às nossas reclamações, mas ele responde à palavra proferida com muita fé. E quando a gente move o coração de Deus, amém? Quando decretamos aquilo que ele já disse, quando nós estamos alinhados com a vontade de Deus, estamos no centro da vontade de Deus. E aí a nossa boca fala no mesmo alinhamento que Deus, e aí vem a resposta imediata. Então, quando nós fazemos isso, nós falamos algo que está no centro da vontade de Deus, é como se o próprio Deus tivesse decretado aquilo que saiu da nossa boca. E aquilo se estabelece como decreto. Amém? Fiquei, filha? Só um pouquinho que eu vou... Já volto. A Radassa me chamou. Recapitulando, então, já arrumei ali para a Radassa. Vem. Vamos para o número 4. Decretar move anjos e derruba barreiras. Nós temos ao nosso dispor os conservos do Senhor, que são nossos conservos, que são os anjos. Eles foram trazidos, nos entregues esses anjos para trabalhar conosco, para nos ajudar no ministério, os anjos ministeriais. Esses anjos estão a serviço do reino. E nós temos autoridade, assim como Jesus, para usar o serviço desses anjos. Eles estão para servir. Isso é bíblico. Se você vai ler a Bíblia inteira de capa a capa, você vai ver que os anjos, eles são muito ativos. Então, nós precisamos usar os anjos, e tem anjos específicos para decretos, mover decretos.
Tem anjos mensageiros, anjos de guerra, anjos de cura, anjos de libertação. Tem vários tipos de anjo, de hierarquias diferenciadas que estão à disposição no reino para os filhos de Deus utilizarem o serviço deles. Lá em Salmos 103, verso 20, está escrito assim, ó: Bendizei ao Senhor, anjos seus, poderosos em força, que executais suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Os anjos, eles não obedecem à nossa emoção, eles não obedecem quando a gente não está no centro da palavra de Deus. Então, assim, mas a voz da palavra de Deus, eles executam. Se você vem com base na palavra de Deus e ativa os anjos e pede, Senhor, envia anjos ao nosso respeito, Senhor, envia anjos para guardar os caminhos. E você usa a palavra de Deus embasado, pedindo aqui dos anjos do Senhor para fazer alguma coisa, dando ordem para os anjos fazer, embasado na palavra do Senhor, na autoridade do nome, com a autoridade do nome de Jesus, pedindo autorização ao Espírito Santo, vai ser executado. Quando você decreta com uma palavra com fé, a palavra do Senhor com fé, os céus se movimentam. Como é que o céu se movimenta? Através dos anjos do Senhor. As portas se abrem, correntes se quebram. Por quê? Porque é um eco no céu da voz de um filho de Deus que tem autoridade aqui na terra. Essa autoridade que foi quebrada através do pecado com Adão e Eva naquela época, tem que ser retomado por cada um de nós. Através do quê? Na remissão dos pecados, do sangue de Jesus, da nova aliança com o sangue de Jesus. Nós vamos retomando essa autoridade e vamos tomando o território. E vamos decretando e vamos usando, mas nós temos que andar em reto, com retidão e conhecer a palavra. Eu vejo muitas pessoas, muitos pastores, muitos ministros aí, missionários, que não leem a Bíblia, eles sabem alguma parte da Bíblia, eles não estudam, eles não procuram estudar sobre libertação, não procuram estudar sobre batalha espiritual. Acontece manifestação nas suas igrejas, acontece alguma coisa, eles tomam de volta, entendeu? Sofrem bastante retaliação por causa de falta de conhecimento. Então, existem níveis de autoridade, existem níveis de conhecimento. Se você não tem conhecimento, você não pode ficar lançando decretos sem conhecer. Porque muitas vezes você escutou, ouviu falar que aquilo é bíblico e não é. Não está na Bíblia, não é de Deus. E você vai lá e repete numa oração, você faz alguma coisa que não era para fazer. Ok? Daí você está só fazendo barulho e realmente não tem nada do Espírito ali naquela situação. Amém? Vamos para a próxima. Decreto cria futuros. O verbo se faz carne, né? Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Teus decretos de hoje estão moldando o mundo que você vai viver amanhã. Ok? Tudo que você está fazendo hoje, os decretos que você está lançando hoje, as orações que você está fazendo hoje, as petições que você tem feito hoje, as declarações espirituais que você tem feito hoje, estão moldando o seu futuro para amanhã, o seu amanhã, seus anos mais para frente, vamos dizer assim. Né? Se for para palavra com fé, com vida, com provisão, você está lançando palavras de provisão, de vida, cura, vitória, bênção, você vai colher tudo isso lá na frente. Existe o princípio do plantar e colher, né? Mas se você plantar murmuração, raiz de amargura, ódio, mágoa, você ficar sempre cavocando feridas, né? De outros ministérios, de outros líderes, de familiares, irmãos, pais, amigos, vizinhos, chefe. Você tá sempre orando, assim, aquela oração negativa, assim, Senhor, arranca a cabeça dele, aquela coisa assim, sabe? Torra ele. Você vai colher aquela amargura, o fruto daquela amargura.
Tudo isso gera fruto, a murmuração, a reclamação, nada dá certo pra mim, por que pra mim isso? Sempre doendo, dolorido, nunca agradece nada, nunca glorifica nada, tá sempre reclamando, isso gera fruto. Isso traz mais dificuldade, mais densidade, mais peso, e as feridas, né, orações feitas com feridas, com mágoas, elas abrem legalidade para o inimigo tocar na tua saúde, no teu ministério, nas tuas finanças, na tua vida como um todo. E isso é muito ruim. Porque isso traz consequências fortíssimas. As pessoas dizem, eu não faço nada de errado, eu leio a Bíblia, eu jejuo, eu oro, eu vou na igreja todos os cultos, eu sirvo a Deus, eu prego a palavra, eu oro, os enfermos são curados, as pessoas são libertas, mas sempre está acontecendo uma coisa comigo, minha saúde é atacada, tal. Por quê? Porque você não vigia com a sua boca, a sua oração é negativa, é pesada, porque tem mágoa, tem ferida, tem que ser curado, tem que ser liberto das feridas, tem que liberar perdão, tem que esquecer, tem que parar de falar nessa pessoa, nessas pessoas, nessa situação. Tem que superar, passar pra frente, senão você vai voltar de novo. É como se fosse uma prova passar de ano. Você faz todas as provas, chega, roda, chega lá, todo ano não passou, volta de novo para aquela mesma série, né? No colégio é assim, né? É a mesma coisa, as provas, que as provações, que você tem que avançar no seu ministério, avançar, e o Espírito Santo diz, não, ele rodou de novo na mesma coisa, vai se repetir a mesma ferida, vai vir pessoas fazendo a mesma coisa, as mesmas apunhaladas nas costas, as mesmas feridas, pra vir te tocar. Por isso, vigia com a tua boca, fica atento às iscas de Satanás, da ofensa, né, dessas coisas, porque você vai cair de novo. Né? Começa a agir como um profeta de Deus, como uma profetisa de Deus, não como uma vítima. Compreende? Você tem que parar de se colocar no lugar de vítima e se colocar no lugar de profeta do Senhor. Se Jesus se colocasse no lugar de vítima, meu Deus, ele não aguentaria a cruz e nada, não seria glorificado depois no terceiro dia. Ele não se colocou nunca, jamais no lugar de vítima. Faça isso. Você quer ser igual a Jesus? Não faça isso. Então, a conclusão dessa palavra de hoje abençoadíssima, todos nós, filhos de Deus, que temos aliança com Deus, através do sangue de Jesus, temos autoridade profética. Use essa autoridade. Não aceite o silêncio como resposta. Se Deus te deu uma palavra, abra a boca, profetize, declare, estabeleça. Aqui que o Senhor mostrou para Ezequiel. O que você está vendo, Ezequiel? Eu vejo um vale de ossos secos. Então, profetiza que as carnes comecem a voltar, os nervos, os músculos, a pele, que esse exército fique de pé. Profetiza, Ezequiel, sobre o vale de ossos secos. E eles reviverão, se tornarão um exército de homens. O mundo espiritual, ele responde aquilo que nós profetizamos com fé. Seria natural um monte de osso seco se tornar homens de carne e osso respirando e virar um exército? Não seria natural, mas para Deus isso é possível. O natural se alinha ao sobrenatural. Os céus se abrem quando nós decretamos, quando usamos a nossa autoridade. O problema é que a gente não vive como filho de Deus, não anda como filho de Deus, não se comporta como filho de Deus. Um filho de Deus, filho do rei, ele tem que conhecer as leis daquele rei. O problema é que a gente faz aliança com Deus, quer a autoridade que está sobre Jesus, mas não conhece a palavra de Deus, não lê a Bíblia, não medita, não estuda, não vai atrás, mas quer se alinhar todo para pregar no altar, fala tudo errado, prega tudo errado, começa a fazer um monte de coisa nada a ver no altar, né? Na emoção, sem unção nenhuma, é só gritaria, é só show pirotécnico, sem unção nenhum. E aí o que acontece? Abre a boca, fala até bobagem, amaldiçoa os irmãos, isso aí eu já vi muito. Então tome cuidado. Faça aliança com Deus, estude a palavra e não faça bobagem. Use o poder de Deus. Gente, quando a gente tem seriedade
né, e responsabilidade com aquilo que a gente decreta com a nossa boca, com a nossa palavra, a gente profetiza, as pessoas são curadas, os enfermos são curados. A gente vê milagre, a gente vê o surdo ouvir, o cego enxergar, o paralítico andar, o morto ressuscitar. Muitos milagres maiores que o que Jesus fez, mas Jesus, ele tinha autoridade, filho, ele conhecia a palavra. Tanto que ele foi confrontado pelo próprio Satanás, né, quando ele foi para o monte, para o deserto para ser tentado, foi confrontado com a palavra, ele sabia responder tudo, porque ele tinha conhecimento, e o Satanás, ele gosta de confrontar com a palavra. Para você decretar, ter um poder, um decreto, você tem que ter aliança e a palavra na sua boca. Aí é que está o erro de muitas pessoas. Amém? E os céus se abrem, porque onde há fé e onde há palavra, a manifestação da glória de Deus. Então eu vou orar rapidamente aqui para encerrar. Em nome de Jesus, baixa a sua cabeça. Senhor Espírito Santo, toma o teu lugar nesse dia, Senhor. Toma o teu lugar nessa transmissão, nessa live, Senhor. Hoje eu ativo os teus filhos que estão me assistindo nesse vídeo, Senhor, que ainda vão assistir. Eu ativo agora, Senhor, na autoridade da palavra, Senhor, que está sobre a minha vida, Senhor, na autoridade como filha de Deus, cordeira com Cristo, debaixo da autoridade de Jesus, eu ativo os filhos e filhas que estão me assistindo, Senhor. Que cada decreto feito, Senhor, em teu nome, através da tua palavra, com responsabilidade, Senhor, em nome de Jesus, com base na tua verdade, Senhor, que gere resposta nos céus e mudança na terra. Em nome de Jesus, que o inimigo recue e que o favor do Senhor avance em cada palavra lançada pela boca dos teus filhos, Pai. Aqueles que são verdadeiramente aliançados com Jesus Cristo, que estão ligados na videira verdadeira. Em nome de Jesus. Amém. Recebe agora uma ativação. Em nome de Jesus. Em 1, em 2, em 3. Aleluia. Obrigada, Senhor. Amém, queridos? Que Deus abençoe grandemente o seu dia. Já é sexta-feira de tarde. Shabbat Shalom, sábado de paz, de glória, de unção. Um final de semana tremendo para você e para sua família. Amém? Não esquece de curtir aqui, comentar, compartilhar, pedir pro pessoal seguir aí aqui no Instagram, no YouTube. Amém? Em breve nós estaremos voltando com os cultos ali no Instagram do cp.adonai, da nossa comunidade profética apostólica Adonai, com o pastor Leonardo, comigo. Estaremos fazendo os cultos ali, também no Instagram do pastor Leonardo, no meu Instagram, ao vivo, né, as lives ao vivo. Mas nós estamos ainda fazendo alguns alinhamentos, algumas mudanças no ministério. Vocês viram ali que o curso mudou de nome, agora é Axis, né? Nossos cursos de proféticos sobre libertação, seminários de libertação, cura interior, oração e intercessão, ativação de líderes, pastores, apóstolos, amém? Então fique atento aí às coisas que estão acontecendo, que Deus vai fazer muitas coisas aqui neste Instagram, neste YouTube, amém? Que Deus abençoe grandemente na sua vida. Shalom.